Ainda hoje, esse ponto de vista, essa forma de interpretar de Riput é usada como referência. Portanto, já há alguns anos ele pensa, ele vê a endodontia dessa maneira. Seja ele, seja ele com outros autores, nós já sabemos que determinou-se que o campo de ação do endodontista seria o canal dentinário. O endodontista não deveria ousar passar daquele ponto, daquele local onde é estabelecido o corpo de trabalho. Vamos ver esse caso. Eu pus em tela cheia para que nós possamos fazer algumas leituras disso aqui. Vocês veem aqui essa imagem radiopaca, isso é resíduo da ultrassom que já existiu aqui. Aqui é um retratamento de canal e o colega me enviou dessa maneira, já esvaziado por ele. E nós podemos ver aqui que há um canal que vem e se interrompe, não vai além disso aqui. Como também parece ser essa condição do canal distal, que vem com luz bem definida e não passa desse ponto. Então, observem que aqui, já numa sequência que nós vamos fazer, vemos a imagem e aqui eu estou determinando ou confirmando o comprimento de trabalho que me foi dado pelo colega. Eu aqui estou no canal mesiolingual. Então, vejam que diante dessa lesão, eu estou medindo aqui somente o canal mesiolingual. E é esse canal que nós vamos tratar. É claro que eu reinstrumentei os outros, mas nesse nós vamos focar a nossa atenção e o nosso tratamento. Então, fiz isso e tentei de todas as maneiras acessar o canal sementário e não consegui. Por não conseguir, eu passei um bom tempo instrumentando, tentando outra vez, e nesses intervalos de consultas, eu usei o hidroxicálcio como medicação intracanal, para ver se eu conseguia compensar com hidroxicálcio aquilo que eu não conseguia mecanicamente, ou seja, pela ação do instrumento, por não conseguir acesso ao canal sementário. E isso foi feito durante um ano, quando então eu vi essa imagem. Vejam que eu estou com hidróxido de cálcio nos canais, e um ano depois a lesão não desapareceu, pelo contrário, ela aumentou de tamanho em relação ao que era. Qual seria, então, a recomendação clássica? Vamos obturar o canal e fazer a cirurgia parendodôntica. Eu achei que eu devia tentar agora de uma outra forma. Uma vez que o canal estava condenado à cirurgia parendodôntica, vou tentar, de todas as maneiras, fazer acesso ao canal sementário. Então, eu fiz isso com um instrumento 0,6 e o canal banhado por EDTA. Eu não forçava o instrumento. Eu fazia um toque como se fosse uma discreta pancada, fazia movimentos oscilatórios, na tentativa de achar qualquer espaço que fosse, eu vou me permitir chamar qualquer brecha que fosse, para que indicasse assim que ali seria a retomada do canal que existiu aqui. É bom entender que esse acesso ao canal sementário não foi conseguido porque ele estava bloqueado por raspas de dentina. Então, com a 0,6, eu fazia esse movimento de um discreto toque, uma discreta pancada nessa região, repito, banhada por ETTA, e fazia movimentos oscilatórios. Eu destinei uma consulta de 1 hora e meia para isso, 1 hora e meia só para tentar localizar o canal sementário. Quando eu achei um ponto que parecia sugerir aquilo que eu acabei de falar, ou seja, um espaço que eu pudesse imaginar ali como sendo o começo da retomada do acesso ao canal sementário, ali eu comecei a trabalhar com a lima 06.
E aqui está ela. Isso aqui foi feito nessa consulta de 1h30. A Lima 06 conseguiu alcançar o ápice. Feito isso, eu defini bem esse caminho, eu defini bem o espaço que me permitia acesso ao canal sementário e dei por completo a minha atuação naquele dia. Marquei uma nova consulta. E nessa consulta voltei com EDTA, Lima 06 e fui trabalhando essa porção final do canal. Então, vejam que eu já não trabalhava mais o canal dentinário, e sim o foco da minha atenção, o canal sementário. Fiz isso com a Lima 06, com a Lima 08, com a Lima 10, passei para a Lima 15, Lima 20 e Lima 25. Aqui já é uma Lima 25 e já está, como vocês podem ver, como também estava a 06 fora do canal, como também aqui. Por que 25? Vamos lembrar que os canais mesiais têm como diâmetro real algo em torno de 0,25, 0,27, 0,28 nessa faixa. Os canais mesiais dos molares inferiores já possuem naturalmente esse diâmetro. O que eu fiz foi, então, fazer uma instrumentação do canal sementário, buscando o processo de limpeza, de remoção do seu conteúdo da melhor forma possível e, portanto, buscando o controle de infecção. Não há uma sobreinstrumentação, como alguns podem querer dizer. Não. Eu instrumentei o canal sementário e, com a Lima 25, eu instrumentei mais ainda para efeito de controle de infecção. Eu posso agora, a partir disso, e aqui os canais estão novamente com hidroxicálcico, como vocês já viram naquela imagem. Ele era assim no dia em que eu resolvi fazer esse procedimento, no dia que eu resolvi fazer, primeiro, localização do canal sementário e, consequentemente, a sua instrumentação. Vamos ver, então, o que aconteceu com toda essa região aqui. Acompanhe comigo. Observe que há mudanças significativas nessa região preapical. Vemos agora o espaço do ligamento periodontal normal, não há mais lesão periapical, ou seja, houve reparo após o procedimento que eu chamo de instrumentação do canal sementário. Vamos retomar aquela imagem para agora ver esse processo e até chegar no outro momento do nosso tratamento. Acompanhe comigo. Vejam que aqui agora eu estou mostrando já as obturações feitas. Como eu falei, o canal médio vestibular não passava desse ponto aqui, o canal distal também não passava desse ponto aqui, mas nada surgiu de alteração em função desses aspectos. Mas vejam o processo de reparo, como já falei para vocês. Aqui está o contorno do ligamento periodontal, uma aparência radiográfica absolutamente normal. Então, vamos ver a sequência. Quando eu comecei a tratar esse molar com essa lesão, 1 ano depois, e algum tempo também depois, 1 ano e 1 mês. Então, vejam que, quando eu fiz a instrumentação do canal sementário, após tentar, de outra maneira, atingir o processo de reparo, somente quando eu fiz isso, eu consegui, de fato, o processo de reparo. Vejam o que diz Fukushima, também na mesma época, na mesma década, em que fez aquela afirmativa o professor Riguchi. 60% dos canais tratados que estavam com lesão preapical apresentavam bactérias. E me chama a atenção isso, justamente entre o término da obturação e o forame apical. Entre o término da obturação e o forame apical fica situado aquela porção do canal que nós conhecemos como canal sementário.
Então, vejam que é justamente ali onde autores, de um modo geral, e Ricciuti em particular, que foi citado aqui, não admite que o limite apical ao trabalho seja além daquele ponto. Vamos ver também o que diz Figdo, ou o que dizem Figdo e Sandquist. De todos os fatores, gente, de todos os fatores, eles acham que a maior causa da lesão apical após o tratamento endodôntico é a persistência de micro-organismos e, mais uma vez, me chama a atenção na porção apical de canais obturados. Acabamos de ver qual é essa porção. Ela corresponde ao canal sementário. Vamos ver também o que diz Hesselgreen. Deixar material infectado intencionalmente em uma cavidade sob material restaurador é como remover a placa, e aqui ele fala sobre material restaurador, claro, o que muitos chamam de tratamento expectante, e também como remover a placa menos a camada mais profunda, que talvez corresponda, no nosso caso, à parte mais profunda, vamos colocar isso entre aspas, corresponderia ao canal sementário. E outra afirmativa dele: deixar intencionalmente material cariogênico infectado permanentemente no corpo é único na prática da medicina e da odontologia, ou seja, uma crítica ao tratamento expectante, que não nos cabe aqui agora comentar, mas uma crítica que isso seria único na prática da medicina e da odontologia. Ninguém mais faria isso. Não é o que estamos fazendo na endodontia, não é o que estamos fazendo ao deixar uma porção do canal sem ser trabalhado, sem ser instrumentado, sem exercer sobre ele qualquer ação, qualquer tentativa de um controle mais efetivo da infecção. Vamos tirar essa especificidade aqui. Material infectado em qualquer parte do corpo. É o que nós estamos fazendo com os tecidos apicoperapicais. Ao não instrumentar o canal sementário, é isso que estamos fazendo. O que se faz em endodontia tem muito a ver com as evidências que existem, dando ou não suporte à concepção que se pretende adotar. É claro que assim também é com o que se fez. Estabeleceu-se que o limite apical de instrumentação mais adequado seria 1 milímetro aquém do ápice auricular. Para isso, havia bases sólidas, ou parecia haver. Uma delas atrelava o reparo à preservação da vitalidade do corpo pulpar. Por isso, um aquém, para não tocar no corpo pulpar, já que ele era sagrado. Mas hoje, quando olhamos para aquele momento, vemos que parece ter havido alguns equívocos, a começar com o nome que se escolheu dar àquele coto tecidual, tendo em vista que ele não é tecido pulpar, e sim periodontal. E esse simples, vamos colocar simples aqui entre aspas, esse simples detalhe muda de forma significativa a compreensão de tudo que diz respeito ao limite apical ao trabalho, em particular, a maneira como ele reage ao preparo do canal, justamente por se tratar de tecido periodontal e não pulpar. Todos nós sabemos que o tecido periodontal tem um dos mais elevados turnover do organismo, ou seja, a capacidade de se refazer, de se reconstituir. Sendo aquele tecido periodontal e não pulpar, a capacidade de resposta dele é bem diferente da capacidade que ele teria se fosse tecido pulpar. Por outro lado, mais do que a extensão dele, se é 1 milímetro, se é meio milímetro, se é 1,5 milímetro, mais do que essa extensão, assume uma grande relevância a condição em que ele se encontra no momento do tratamento. Não parece difícil imaginar que, diante da ausência de necrose e infecção, os casos de polpa viva, o potencial de reparo deve ser
bem diferente de quando você está diante de uma necrose e infecção. E essa é a condição dos canais com necrose pulpar, infecção do canal e lesão praxical. O bom senso parece apontar para o fato de que 1 milímetro de um remanescente tecidual saudável apresenta maior potencial de reparo do que essa mesma extensão, ou seja, 1 milímetro, o comprimento de trabalho aquém, em um tecido necrosado e infectado. O potencial de reparo dos tecidos apicoperaficais em situação de necrose, infecção e lesão periapical não deve ser o mesmo quando você compara com a resposta dos tecidos saudáveis. E, aliás, é o que tem sido demonstrado pela literatura endodôntica. A literatura endodôntica tem comprovado que o nosso insucesso é bem maior quando você está diante de um canal necrosado e particularmente com lesão periapical, do que o sucesso que você obtém nos canais com polpa viva. Então, nos dias de hoje, essa limitação do campo de ação do endodontista ao canal dentinário não parece mais encontrar respaldo na literatura. Limitar essa ação ao canal dentinário nega o que tem sido dito e escrito, que a endodontia está apoiada em evidências. Será que de fato está? E por que, então, a opinião de autores que dizem que aquela porção do canal não deve ser instrumentada? Como isso pode ser mantido se a própria literatura tem mostrado de forma ampla que aquela porção infectada entre o término da obturação e o forame, que porção é essa? Canal sementário, que essa porção está contaminada e seria a maior causa dos nossos insucessos em endodontia. Pense nisso.